Oi, gente. Esse é o canal Estantes da Gabi. Eu sou a Gabi e essa aqui é a Teresa Minha Estante. E o vídeo de hoje é nada mais, nada menos que uma resenha do livro Você Vai Lembrar de Mim. Recentemente eu terminei Você Vai Lembrar de Mim, porque meio que acabou de lançar, eu fui parceira da autora do lançamento. Um beijo, Bela. Coitada, ela nem sabe que eu tô fazendo esse vídeo, imagina um choque quando ela veio mandando o link falando Se você é novo aqui no canal, não se esqueça de se inscrever. Tem vídeo aqui todo sábado às 6 horas. E provavelmente eu estou falando de algum livro nacional. Já deixa o like aqui embaixo porque isso me ajuda bastante, principalmente no engajamento do vídeo e tudo mais. E se você quiser acompanhar o meu dia a dia, minhas leituras e até aviso sobre talvez eu não postar aqui no canal, me siga lá no Instagram, que é a minha rede principal. E basicamente toda semana eu tô aparecendo lá. E mais uma vez é falando de literatura nacional. E é claro, a música da semana é Are You Alive, do Triple S. Gente, eu tô completamente viciada nessa música desde que lançou. Eu acho que lançou, tipo, ok, 2 dias. Então, assim, recomendo demais essa música. Girls Never Die, eu achei que ia ser insuperável. E elas conseguiram fazer algo completamente, assim, equiparável, por assim dizer. Enfim, escutem Are You Alive. Um beijo. Só lembrando que o costume aqui das minhas resenhas é de vez em quando dar alguns spoilers pontuais. Não é nada que vai acabar com a sua experiência de leitura, com a sua leitura no geral. São apenas pontos que eu quero linkar, que não são tipo o plot twist da história ou qualquer coisa do tipo, pra ligar com o meu argumento. Então, terão spoilers pontuais, mas não é nada que vai acabar com a magia da leitura. Beleza? Dito isso, avisos dados, vamos lá pra resenha. Nessa história, a gente vai acompanhar Rafael, que se tornou um manager, finalmente, depois de muitos anos de estudo, e agora ele vai administrar a carreira do Ravi Sik, que é um cantor que tá, tipo, há muito tempo afastado dos holofotes, nunca mais lançou nada, e, tipo, ele é conhecido por não ter um temperamento muito legal. Então, o manager vai ter que ir lá se responsabilizar, porque a presença desse cantor foi confirmada no maior festival de rock do Brasil. Só que com a convivência ele vai percebendo que talvez os boatos que ele ouviu sobre o cantor não foram tão exagerados assim, e vai ser uma bagunça pra cabeça dele, mas também pro coração dele. Aqui no livro a gente vai ter protagonistas LGBT, obviamente, e também que são do norte. Beijo, Belém. Além disso, tem toda essa questão de ser uma aproximação forçada do manager com o cantor afastado e tudo mais. E a gente vai ter um casal lesbocentrado que vai se focar num negócio de tipo segunda chance e reencontro, que também é muito legal. E é claro que, como um bom livro musical, tem muita música. A playlist desse livro é assim, cinema. Eu amo essa playlist. Premissa dada, vamos à minha resenha. Olha, gente, preciso dizer, eu tava com muita saudade do Yellow Verso, que pra quem não sabe é o universo que a autora criou, né, dos livros dela. E outros livros que são inclusos aqui são tipo Lágrimas da Garota Mais Solitária e Você Está Feliz Nesse Mundo Moderno. E sim, a autora é inimiga de títulos curtos. Deus abençoe quem tem problema pra decorar título. São outras obras do Yellow Verso que eu já li e que eu, assim, amei. E eles têm, tipo, a mesma pegada, sabe? Tem muita música, tem romance, tem terapia. E, assim, eu gosto como se mantém um padrão desses livros, eu adoro. Então, assim, não tava esperando nada menos que uma escrita impecável, uma ambientação super gostosa, familiar, porque mesmo que eu não seja do norte, ainda tá no Brasil, e na minha cabeça o norte e o nordeste são irmãos, então pra mim, paz. Como eu comentei, o Yellowverse ele tem livros que têm pegadas muito parecidas. É tipo ler, sei lá, Ellie Hazelwood e ver que tipo todos os livrinhos dela têm um padrãozinho, sabe? Só que eu sou muito enjoada pra essas coisas. Eu não gosto de ler um, sei lá, tipo, um livro parecido seguido do outro e tudo mais. Mas tem um negócio no Yellowverse que eu adoro, que eu posso ler e eu não vou enjoar. Pode ser a mesma história assim, printada, reprintada 30 vezes e eu ainda assim vou gostar. Porque é tudo muito divertido e a autora sempre arranja um jeito de inovar. Sempre. E definitivamente, um dos pontos que ela muito, tipo, renova demais são os personagens. Eu preciso dizer que o Ravi é uma coisa bem interessante, porque geralmente livros que têm esses personagens que, tipo, eu sou rabugento com todo mundo, eu sou muito grosso e tudo mais, eu não gosto muito porque eu entendo que você tem o seu passado, mas não é desculpa pra você pegar e jogar em alguém que não tem, inclusive, nada a ver. Mas desde o início eu percebi uma graça no Ravi, sabe? Um charme. Isso não tem costume de acontecer quando eu leio o livro, porque eu sou muito rancorosa. Inclusive, abre parênteses, esse livro se mostrou muitas exceções pra mim, muitas coisas que eu estabeleci como tipo, gosto e não gosto, sabe? Mas eu vou explorar isso depois. E eu gostei muito do desenvolvimento da questão da saúde mental dele, que inclusive também é um tópico muito presente no Yellowverso.
E como tudo foi se associando, eu fiquei, tipo, muito tristinha por ele, sabe? Mas realmente uma coisa que me pegou é que em nenhum momento. Tá, em nenhum momento vai. Ali pro final, obviamente eu senti, mas sei lá, 99% do tempo eu não senti raiva dele. Eu não fiquei com ranço dele. Porque pra mim ele tinha um charme tão irresistível que eu podia discordar das ações dele, mas eu ficar com raiva e xingá-lo não aconteceu uma vez sequer. Ai, e aquela cena final. Ai, eu não posso falar aqui porque é spoiler, mas tem uma certa música que ele canta no final que. Gente, eu tava no meio da faculdade e eu tava lá chorando lendo essa cena. Me pegou muito. O Rafael é o típico cara que, tipo, é super sozinho, é engraçado, é fofo, é educado, ele cuida dos outros. E ele é muito demisexual code, tá? E assim, gente, ele é uma graça, sabe? Ele é muito fofo também. Tipo, eu amava como ele rebatia os foras do Ravi. A cena dele limpando a casa do Ravi foi maravilhosa. Eu me encasquetei de rir. Foi divertidíssimo. E assim, eu gostei que ele tem uma maturidade muito grande pra lidar com certas coisas, principalmente no final. Mas isso é um tópico que eu vou falar mais pra depois. Mas só pra resumir, eu gostei muito da maturidade dele e saber que ele é tipo um ano mais velho que eu é bizarro. Acho que eu só tive um pouco dessa sensação em Extrato Cósmico. Como eu disse, o livro também é centrado em um casal lesbocentrado, e aqui a gente vai ter a Ravena e a Nora, que tiveram um problema no passado, basicamente a Nora cagou em cima da Ravena, e 7 anos depois, porque tem esse gap de tempo bem no iníciozinho da história, elas se reencontram, e a Nora quer tentar uma nova chance. Mas Deus abençoe a Ravena, meu Deus. Gente, a Ravena, ela é uma coitada traumatizada. A menina que ela gostava abandonou ela, o irmão sumiu, cortou contato com ela, e a menina ficou 7 anos nesse poço triste. Não tão triste porque ela tinha a Anastácia, que. Gente, caramba, ela é a cara da Cintia Erivo, sabe? Se você tá uma amiga dessa, dane-se o mundo. Mas, brincadeiras à parte, a Anastácia é uma amiga, assim, super incrível, que dá um puta apoio pra Ravena. E ela, inclusive, é a baterista da banda do Ravi. Então, tipo, é um fã, assim, tendo a realidade, assim, os seus sonhos realizados na realidade. E ela é muito feliz, eu adoro todos os momentos em que ela tá, ela é super engraçada, ela tá, tipo, sempre alto astral, sabe? Eu adoro ela. Mas, enfim, voltando pra Ravena. Gente, coitada da Ravena, assim, de verdade, porque a menina ficou muito tempo com esse trauma matutando. E pra mim, ela e o Ravi têm o mesmo problema. Mas, de novo, eu só quero linkar isso depois. Eu tenho que admitir que em situações em que eu vejo a Nora, que é a pessoa que errou muito, sabe, que botou a outra pessoa no pedestal de humilhação, eu não sou uma pessoa de perdoar, pelo contrário, eu xingo pra caramba. Mas eu não sei porquê, nesse livro tem sido tantas exceções para algumas regras que eu já tinha, porque eu não torci contra ela. Tipo, de verdade. Eu fiquei muito, tipo assim, muito do lado dela, uma palavra meio forte, mas eu consegui compreender um pouco do motivo dela, assim como eu também compreendi que ela sabia que isso não era desculpa o suficiente. E eu acho que a construção dela, tipo, pedir desculpas e de ir recuperando a confiança, foi do jeito que a Ravena também abriu, assim, uma abertura, porque do jeito que a Ravena é, ela é muito fechada. E eu acho que a Nora tava tentando. E eu consegui entender, então eu não fiquei com raiva. Como eu disse no início, esse é um dos pouquíssimos livros que tem, tipo, um Behind to Lovers, que tem um cara que é grosso com um cara fofo, e eu não fico puta com um cara grosso. Porque eu realmente gostei muito da construção deles, como tem esse Behind to Lovers no início, sobre como o Rafael, ele, tipo, não cala a boca pra algumas coisas. No início ele fica tímido, óbvio, porque, pô, qualquer coisa ele perde o emprego, né? Mas, assim, depois ele vai, tipo, desbocando, vai perdendo a vergonha na cara, e ele vai fazendo as coisas super divertidas pra refutar o Ravi. E ao mesmo tempo ele também vai percebendo que o Ravi tem alguma coisa e vai, tipo, fazendo as coisas com calma, vai tentando não invadir o espaço dele. Ao mesmo tempo que o Ravi também vai deixando ele se aproximar. Nossa, e tem uma cena muito pontual que, tipo, acho que eles estão no ensaio e o Rafael tá sentado, ou eles estão no parque, enfim. E aí o Ravi chega, fica na frente dele tipo, faz assim. E o Rafael não entende. Aí ele vai, afasta as pernas do Rafael, senta no meio e deita. Intimidade. Eu achei essa cena muito fofa, porque pra mim ali foi um marco de tipo, tá, talvez eles sejam amigos. Eu achei eles muito fofos, eu achei a construção deles muito leve, e inclusive esse é um tópico muito importante sobre esse livro, porque mesmo com os tópicos pesados sendo abordados sobre saúde mental, sobre talvez até abandono fraterno, mas enfim, eu acho que foi um livro muito mais leve do que os outros, porque quando eu pisquei o livro acabou. A Nora e a Ravena, como casal, pra mim, são um caso interessante.
Porque, como eu já disse, eu não sou de perdoar assim quando tem segunda chance. Pra mim, quem errou tem que se humilhar mesmo, tem que deitar no chão, servir de tapete, levar cuspe. Mas eu senti uma empatia tão grande por elas duas que eu simplesmente não cheguei nesse ponto. Conseguia compreender 200% o lado da Ravena, mas ao mesmo tempo, se a Nora tava arrependida, eu falei, vai, vê no que dá. Dei uma chance, confiei. E tipo, eu gostei, sabe? Eu não senti aquele ranço. Fiquei feliz por isso. Eu admito que algumas coisas que a Ravena poderia ter processado, ela poderia ter processado um pouquinho mais devagar, ter feito decisões um pouco mais depois. Mas eu acho que o interessante do Yellow Verso é que a autora sempre passa a mesma mensagem. O que é escrito no livro não termina nele. Tipo, nesse livro, o Ravi ele não fica 100% bem. As duas terminam o livro ainda assim com questões. E mesmo Ravi e Rafael também têm questões, principalmente pelo que Ravi fez no final com Rafael. Só que esse livro não é para passar a mensagem de que, olha, a história deles termina aqui, mas de que o processo de cura de todo mundo começa nessa história. E eu entendo perfeitamente porque o livro é mais lento, porque não termina o livro com esse ar de perdão, vamos dar as mãos e esquecer tudo. Todos os livros que eu vi, inclusive, do Yellow Verso, têm essa pegada. E eu acho isso interessante, porque significa que a história deles vai continuar, eles ainda vão ter uma vida, a vida deles vai além daquele livro. E é um conceito que eu gosto muito. Como eu comentei no início, e é mais um plus assim pra resenha, eu acho que o Ravi e a Ravena, por terem um poço muito grande de traumas, eles pararam no tempo. Eu acho que todo mundo sabe que o processo de amadurecimento envolve você ver, processar e superar as coisas. Tanto até que é por isso que a gente passa, sei lá, 1000 vezes pela mesma coisa durante a vida, porque a gente precisa aprender para amadurecer. E eu acho que os dois ficaram tanto tempo presos nesse looping de traumas, de abandono e de problemas na saúde mental e tudo mais. Eu acho que eles levaram muito pouco tempo para realmente amadurecer. Inclusive, por boa parte do livro, eu não lembrei da idade deles. E quando eu percebi que o Rafael estava longe de ser o mais velho, tipo, do grupo todo, me chocou muito, porque na minha cabeça ele conseguia ser um dos mais maduros. Tipo, é claro que cada um tem a sua personalidade, óbvio. Um trauma não vai te deixar, tipo, sem personalidade alguma. Mas, tipo, foi um negócio a se notar, porque as ações do Rafael para com o Ravi foram muito mais maduras do que eu poderia pedir. E ver que o trauma deles foi tão fundo que pararam eles no tempo é uma coisa triste. Não, não é uma coisa ruim, é só uma coisa que eu queria linkar porque eu achei interessante. Em relação à Nora, eu não tenho muita opinião. Eu acho que, tipo, ela condiz com a idade que ela tem, mas eu acho que ela não se destacou como Ravi nessa questão. Então, Você Vai Lembrar de Mim é uma obra muito boa que entrega muita coisa divertida, entrega muita música, entrega amizades incríveis e meio duvidosas, entrega uns romances quebrados que se conserta com terapia e, de novo, tem muita música. Aqui eu consigo ver que a autora se arriscou um pouco em algumas decisões, inclusive eu falei com ela sobre isso depois, e que eu percebi, inclusive com ela falando que tinha muito menos ambientações aqui, tem tipo 5 cenários, como ela falou, e que, por exemplo, em Você Está Feliz nesse Mundo Moderno tem, sei lá, a cidade inteira é um sonho, sabe? Então, tipo, ela trabalhar com um espaço menor, eu acho que foi um desafio para ela. Algumas escolhas narrativas também, tipo, da Ravena que eu comentei de ser um pouquinho mais rápido, eu consegui entender por conta do argumento de que a história não termina aqui. Mas eu vi que ela se arriscou um pouco mais nisso. E eu sei que talvez algumas pessoas não gostem muito, mas eu acho louvável ela ter tentado, porque no final ele construiu tudo muito bem, então pra mim tá ótimo. Valeu a tentativa. Ler mais uma obra desse universo foi uma honra. Estou muito feliz de ter voltado para ele. E, de novo, Bela, por favor, lance mais livros, tá? Se vire, lance mais um esse ano que eu quero ler. Eu falando isso não tendo livros outros lidos dela, desculpa, eu sou hipócrita. E por aqui eu encerro minha resenha, gente. Muito obrigada pela sua visualização. Eu vou deixar o link de compra do livro aqui embaixo, caso vocês queiram comprar. Ele já passou do prazo promocional, que estava R$13,99, mas ainda assim vale muito a pena e ele tá disponível no Kindle Limited. E se você não sabe, tá rolando a Book Friday, então, tipo, liberou para muitos dispositivos o Kindle Limited. Eu vou deixar o link aqui embaixo também para você procurar assinar, caso você já não tenha assinado, e dar uma olhadinha para ver se você consegue aquelas promoções, tipo, 3 meses por R$2, sabe?
Se você é novo aqui no canal, não se esqueça de se inscrever. Tem conteúdo aqui toda semana, mais especificamente no sábado às 6 horas. Já deixa o like aqui embaixo porque me ajuda pra caramba. E se você gostou desse livro, achou interessante, já leu, comenta aqui embaixo, vamos conversar sobre ele porque ele é maravilhoso. E de novo, se você ainda não me segue no Instagram, vai lá me seguir, é a minha rede principal. Eu tô sempre avisando sobre novidades aqui no canal, minhas leituras atuais e aparecendo nos stories pra chorar por literatura nacional. E é isso, gente. Tchauzinho.